Boa tarde, estudantes do 7º ano. Aqui é a professora Érica de Matemática. Hoje nós vamos trabalhar a adição algébrica. Toda expressão que contém apenas as operações de adição e subtração, nós chamamos essa expressão numérica de adição algébrica. Aí nós vamos resolver essas adições algébricas. Aí eu separei em dois casos. Adições algébricas que não contêm parênteses e adições algébricas que contêm parênteses. E vamos lá para resolver essas adições algébricas. As adições algébricas sem parênteses é muito fácil e a gente já tem visto resolver essas expressões aí nas aulas anteriores. Como aqui só tem adição e subtração, eu posso resolver na ordem se eu quiser, ou juntar créditos, juntar os débitos e depois resolver. Aí você que escolhe. Primeiro eu vou resolver na ordem, depois eu vou falar com vocês como eu prefiro fazer. Então, aqui, ó, menos 13 mais 2. Eu tenho uma dívida de 13 e um crédito de 2. O crédito não dá para pagar a dívida, eu ainda vou ficar devendo. Quanto? Só pegar os 13 que eu devo, tira os 2 que eu tô pagando, 13 menos 2 dá 11, e coloca o sinal de negativo, porque para lembrar que eu ainda tenho uma dívida. Mais 6 eu tô repetindo porque eu não resolvi. Agora, resolvo aqui, menos 11 mais 6. Eu tenho 6 e devo 11. 6 não paga 11, ainda continuo devendo. Quem gosta de seguir as regrinhas, olha, números de sinais diferentes. Subtrai o maior pelo menor, dá 5. Subtrai o maior pelo menor, módulo 11 menos 6 dá 5 e repete o sinal do maior. Se gosta de usar dívida e crédito, o crédito que tem não paga a dívida. 6 não paga 11, ainda fica dívida. Para saber quanto, só pegar a dívida e tirar o que você tá pagando, que no caso é 6, né? 11 menos 6 dá 5, e coloca o negativo para lembrar que é uma dívida. Agora, eu prefiro fazer dessa maneira, não seguir a ordem, eu prefiro pegar todas as dívidas, juntar todos os créditos, juntar e depois resolver o final. Dívida só tem 8, então vou repetir. Crédito eu tenho 7 e 22. 7 com 22 dá 29, então tem um crédito de 29. Agora eu resolvo aqui. Uma dívida de 8, um crédito de 29. 29 paga os 8 e ainda sobra. Quanto? É só pegar os 29 e tirar o 8 que eu tô pagando. 29 menos 8 dá 21. Para quem prefere usar a regrinha, números de sinais contrários. Subtrai o maior pelo menor. 29 menos 8 dá 21. E repete o sinal do maior. Letra C. Vou pegar todas as dívidas. Tem uma dívida de 17, uma dívida de 16 e outra dívida de 33. Vou juntar todas as dívidas. 16, vai 1, 3, 4, 5, 6. Então, no total eu tenho uma dívida de 66. E os créditos? Créditos eu tenho 40 e 21. Então, juntando os créditos, eu tenho um crédito de 61. Eu prefiro fazer assim do que resolver na ordem, menos 17 mais 40. Aí o resultado, mais 21. Eu prefiro fazer dessa maneira que eu acho mais rápido. Agora, eu tenho uma dívida de 66 e um crédito de 61. 61 não paga 66, então ainda vai ficar faltando. Para eu saber quanto que vai ficar faltando, é só pegar a dívida, tirar o que eu tô pagando, 66 menos 61 dá 5, e colocar o sinal de menos para falar que é dívida. Ou usar a regrinha, números de sinais contrários, subtrai o maior pelo menor, 66 menos 61 dá 5, e repete o sinal do maior módulo.
Então, muito simples, a gente já havia trabalhado esse tipo de expressão nas aulas anteriores. O que a gente não trabalhou ainda é expressões com parênteses. A gente trabalhou um pouco, mas não aprofundou. E agora a gente vai dar uma aprofundada. Com parênteses, primeiro eu tenho então que resolver o parênteses, eliminar o parênteses. Lembrando, nós vamos precisar dessa tabelinha aqui, lembra? Vou deixar ela aqui do meu lado para servir de cola. Então, tenho que eliminar o parênteses aqui, olha. 10. Lembra da tabelinha? Menos com menos. Aqui, olha. Menos com menos dá mais. Agora é só resolver. Eliminei o parênteses, resolvo. 10 mais 6, 16. Ou números de sinais iguais, repete sinal e soma. Aí lembrando que positivo não tem obrigatoriedade de colocar o mais. Eliminando parênteses aqui, menos 7. Tô adicionando tudo que tá aqui dentro do parênteses. Tô adicionando uma dívida de 5, então eu fico com a dívida de 5. E tô adicionando um crédito de 4, então eu fico com crédito de 4. Então, agora resolvam menos 7, menos 5. Vou juntar as dívidas. Menos 7 com menos 5 dá menos 12. E o mais 4 eu tô repetindo porque eu não usei ainda. Menos 12 mais 4. Números de sinais contrários. Subtrai o maior pelo menor. 12 menos 4 dá 8. E repete o sinal do maior módulo, que é 12. Ou uma dívida de 12 e um crédito de 4. O que eu tenho não paga. 4 não paga 12, então continuo devendo. Para saber quanto, pega o 12 e tira os 4 que tá pagando. 12 menos 4 dá 8. Agora, menos 7, vou eliminar o parênteses. Cuidado aqui, porque é menos todo esse valor do parênteses. Então, eu tenho que usar a tabelinha com todos os valores desse parênteses. Aqui, olha, menos com menos, usando a tabelinha que tá aqui do meu lado de cola, menos com menos, mais. Então, mais 5. E aqui também, porque menos o parênteses todo. Menos com mais, tabelinha, menos com mais dá menos. Agora só, quem quiser resolver na ordem, resolve. Eu gosto de juntar os créditos e os débitos. Débito tem 7 e 4. No total, eu tenho um débito de 11. Crédito, eu só tenho 5. Menos 11 mais 5. Um débito de 11, um crédito de 5. O crédito não paga o débito, ainda vai ficar devendo. Quanto? Só pegar o 11 que deve e tirar o 5 que tá pagando. 11 menos 5 dá 6. Então, ficou uma dívida de 6. Uma observação aqui na letra B e na letra C. A única diferença da letra B é que aqui na adição algébrica eu tenho uma soma. E aqui uma subtração. Quando eu tive uma adição aqui, os valores que estão dentro do parênteses permaneceram com o sinal. E quando eu tenho uma subtração, os valores aqui do parênteses inverteram. O que era dívida virou crédito, e o que era crédito virou dívida. E isso sempre vai acontecer. Então, quando eu tenho expressões com parênteses, aí eu tenho uma adição aqui, os valores continuarão os mesmos, com os mesmos sinais. E quando eu tiver uma subtração, lembra daquela ideia de oposto? Então, os valores, os sinais invertem, né? Lembrando de subtração como oposto. Então, por isso que inverteu. Por isso que eu usei a tabelinha. Agora, vamos aqui para a letra D. 20. Vou usar essa relação que eu acabei de usar da letra B e da letra C. Quando eu tenho uma adição, os valores aqui, ó, os sinais continuam o mesmo. Então, para eliminar o parênteses, o menos 9 continua menos 9 e o mais 12 continua mais 12. Agora, eu tenho uma subtração. Aí, subtração
pegar os valores opostos, né? O inverso. Então, o que era dívida ficou crédito e o que era crédito ficou débito. É só inverter. Quando tiver uma subtração e quando eu tiver uma adição, permanece a mesma coisa. Agora que eu eliminei o parênteses, eu vou juntar os créditos e os débitos. De crédito, eu tenho 20, 12 e 15. Então, no total, eu tenho um crédito de 47. E as dívidas, eu tenho uma dívida de 9 e uma dívida de 20. Dá até para fazer de cabeça. 9 com 20 dá 29. Então, eu tenho uma dívida de 29. Então, agora resolvo aqui crédito de 47 e uma dívida de 29. O crédito paga e ainda sobra. Para saber quanto, é só pegar o crédito, tirar o que você tá pagando. Ainda sobrou 18. Então, pessoal, quando eu tenho expressão algébrica, adição algébrica, sem parênteses, muito fácil. Se você quiser resolver na ordem, pode. Se você quiser juntar os débitos e os créditos e depois ver se o crédito paga o débito ou não, mais tranquilo. E quando eu tiver parênteses, eu tenho que eliminar o parênteses. Aí, ou você usa a tabelinha, ou lembra da regrinha, e a regrinha vem justamente do oposto. Quando eu tenho uma adição, os valores dentro do parênteses não mudam, e quando eu tenho uma subtração, eu tenho que pegar o oposto. Aí tem que mudar o sinal, mas tem que lembrar que muda o sinal de todo o parênteses. O que era negativo fica positivo, e o que era positivo fica negativo. Depois a gente resolve. Se quiser resolver na ordem, pode, ou do jeito que eu fiz aqui, juntando os débitos e os créditos, depois ver se o crédito dá para pagar o débito ou não.